Era uma noite escura e chuvosa. O som da tempestade fazia a casa de Marta parecer mais isolada do que nunca. Lá fora, o vento uivava, e as árvores se balançavam violentamente. Ela estava sentada no sofá, tentando se distrair com um livro, mas a cada relâmpago, sua atenção se desviava para a janela, observando as gotas de chuva baterem com força contra o vidro. Antes de continuarmos, queremos saber de você. De qual cidade está assistindo nossa história? Deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco. De repente, um som perturbador cortou o silêncio, 3 batidas fortes na porta. Marta ficou paralisada por um momento, ouvindo atentamente. Quem poderia estar na porta naquela tempestade? Seu coração disparou, e ela se levantou lentamente. Caminhou até a janela, tentando enxergar alguma coisa na escuridão, mas não havia nada. Nenhuma pessoa, nem mesmo uma sombra. Ela hesitou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Talvez seja o vento, pensou, mas uma sensação estranha a fez ir até a porta. Quando abriu, encontrou algo inusitado. Em vez de uma visita, havia um pacote pequeno, envolto em papel envelhecido, repousando no degrau da entrada. Sem remetente. Sem explicação. Marta olhou em volta, mas não havia mais ninguém. Ela olhou para o pacote, embora algo em seu interior alertasse para a estranheza da situação, sua curiosidade falou mais alto. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Marta pegou o pacote e entrou de volta na casa. O que será que isso significava? O que a aguardava naquela noite? Marta fechou a porta atrás de si, ainda segurando o pacote estranho nas mãos. A chuva batia forte contra as janelas, criando um som abafado que parecia aumentar a tensão no ar. O pacote estava frio, como se tivesse sido deixado ali por muito tempo. Ela sentiu uma onda de desconforto, mas algo dentro dela a impulsionava a abrir. Com cuidado, cortou o fio que mantinha o embrulho fechado. O papel, envelhecido e com as bordas desgastadas, se desfez em suas mãos. Ao retirar o conteúdo, seus olhos se fixaram em 2 itens, um relógio antigo e um bilhete amassado, escrito à mão com letras firmes e assustadoramente claras: "O tempo está acabando. Reúna sua família agora." Marta ficou imóvel, o bilhete em suas mãos e o relógio diante dela. O relógio parecia muito antigo, com uma caixa de metal escurecida e vidro arranhado. Ela olhou para o bilhete mais uma vez, tentando entender o que aquilo significava. O tempo estava acabando? O que isso queria dizer? E quem havia deixado aquilo ali? O relógio, em silêncio, parecia chamá-la de volta, e Marta, agora mais confusa do que nunca, ouviu uma leve e estranha vibração, como se o relógio estivesse começando a pulsar. Ela pensou em mostrar o pacote para sua família, mas algo a fez hesitar. Quem mais poderia entender o que estava acontecendo? Decidiu então chamar seu marido, Eduardo, e seus filhos, Lucas e Sofia. Ela precisava deles agora. Era melhor não estar sozinha com aquilo. Mas antes de sair, olhou novamente para o relógio, observando seus ponteiros se moverem, como se o tempo realmente estivesse correndo contra ela. A noite estava apenas começando, e Marta sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que ela e sua família nunca esqueceriam. Marta subiu as escadas rapidamente, ainda com o pacote e o bilhete nas mãos, a sensação de mistério crescendo a cada passo. Ela entrou no quarto de Eduardo, onde ele estava se preparando para dormir, e o chamou com urgência. "Eduardo, você precisa ver isso." Sua voz estava baixa, mas carregada de uma tensão que ele nunca tinha ouvido antes. Ele levantou os olhos, surpreso com o tom de Marta. Ela nunca parecia tão apressada. "O que aconteceu?" perguntou, se levantando da cama e indo em direção a ela. Marta lhe entregou o pacote, que ele pegou com cuidado. O bilhete e o relógio estavam dentro, e Eduardo franziu a testa ao ler as palavras: "O tempo está acabando. Reúna sua família agora." "O que isso significa, Marta?" ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Nesse momento, Lucas e Sofia, os filhos de Marta, apareceram na porta. O que seria tão importante que os tirava de seus quartos no meio da noite? "O que aconteceu, mãe?" Lucas perguntou,
preocupado. Sofia se aproximou e olhou para o pacote nas mãos de Eduardo, sua curiosidade aguçada. Isso é um presente? Sofia perguntou, tentando disfarçar o medo que começava a crescer nela. Marta, ainda sem saber o que pensar, explicou o que havia acontecido. Ela contou sobre as batidas na porta, o pacote misterioso e a mensagem enigmática. A cada palavra que ela dizia, a tensão na sala aumentava. Quem seria capaz de nos enviar algo assim? Eduardo perguntou, passando as mãos pelo cabelo, visivelmente preocupado. Lucas pegou o relógio antigo das mãos do pai. Era pesado, mais do que parecia, e os detalhes na caixa eram intrincados e belos, mas também estranhamente distantes, como se tivessem sido feitos há séculos. Esse relógio, parece, não sei, mas parece que é algo importante, disse Lucas, tocando o vidro cuidadosamente. Marta olhou para seus filhos e para Eduardo, todos agora reunidos em um pequeno círculo, cada um com uma expressão de desconcerto e apreensão. A mensagem diz para reunir a família, e é exatamente o que fizemos. Mas, o que mais devemos fazer? Marta perguntou, sua voz trêmula. A sala estava silenciosa por um momento. O relógio na mão de Lucas continuava seu incessante tic-tac, mas algo nele parecia estar acelerando, como se o tempo estivesse realmente passando mais rápido. Todos sentiram o mesmo calafrio. Eduardo deu um passo à frente e olhou para todos com seriedade. Eu acho que precisamos ficar alertas. Algo está acontecendo, e temos que descobrir o que é. Nesse momento, o som do relógio ficou mais intenso, mais frenético, como se estivesse pressionando todos eles a tomar uma decisão. Vamos ficar juntos, disse Marta, tentando encontrar coragem. Não sei o que está acontecendo, mas precisamos enfrentar isso como uma família. E assim, o mistério começava a envolver mais do que apenas Marta e sua família. Algo estranho estava à espreita, e eles precisavam descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Se você está gostando da história, inscreva-se no nosso canal. Enquanto Marta e sua família tentavam entender o significado da mensagem, o relógio, que até então parecia apenas um objeto estranho, começou a fazer um som peculiar. No início, foi sutil, um leve tic-tac mais rápido, quase imperceptível. Mas logo, o som se intensificou, como se os ponteiros estivessem girando apressados, pressurosos, sem pausa. Marta olhou para o relógio nas mãos de Lucas, seus olhos arregalados de preocupação. O que está acontecendo com ele? Marta perguntou, sua voz tremendo de inquietação. O tic-tac acelerava, um som ensurdecedor que parecia ecoar por toda a casa. Cada segundo que passava parecia mais tenso do que o anterior, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Eduardo avançou, tentando pegar o relógio de Lucas para verificar se havia algum mecanismo, algo que explicasse o que estava ocorrendo. Mas antes que ele pudesse tocá-lo, o som se tornou ainda mais forte, como se o relógio estivesse gritando para ser ouvido. Sofia, visivelmente assustada, se encolheu atrás de Marta. Está ficando cada vez mais rápido, o que isso significa? Ela perguntou, os olhos arregalados. Lucas, com o olhar fixo no objeto, também sentiu uma inquietação crescente. Ele tentou parar os ponteiros com a mão, mas não conseguiu. O relógio parecia ser uma força independente, como se estivesse em movimento por vontade própria. A casa, já silenciosa pela tempestade lá fora, agora parecia ressoar com o som incessante do relógio. O ruído ecoava por cada canto, fazendo com que cada um sentisse como se o tempo estivesse se esgotando a cada segundo que passava. Marta, com as mãos nervosas, olhou para o marido e filhos, sentindo que estavam sendo observados. O ambiente ao redor parecia estar mudando, até mesmo o ar estava mais pesado. Eu não sei o que fazer, disse Eduardo, seu olhar refletindo a mesma confusão e medo que os outros sentiam. Isso não é normal. Mas então, como se em resposta ao pânico crescente, o som do relógio parou abruptamente, deixando a casa em um silêncio profundo e quase opressor. A tensão ficou no ar, como se o mundo tivesse parado por um instante. O que estava acontecendo? O que o relógio queria? O que significava a mensagem?
Marta sentiu que a resposta estava mais perto do que nunca, mas, ao mesmo tempo, parecia ainda mais distante. Algo sombrio estava em jogo, e eles estavam no centro de um mistério que nem mesmo podiam começar a compreender. O silêncio pesado na casa foi quebrado por um zumbido baixo, quase imperceptível, que começou a sair das lâmpadas. Marta se virou rapidamente para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma luz intensa brilhou, mas logo se apagou, mergulhando a casa em escuridão total. Os olhos de todos se ajustaram à escuridão, e, por um momento, nada parecia fora do normal. Mas então, as luzes começaram a piscar, como se a energia estivesse sendo controlada por uma força invisível, fazendo o ambiente mudar de forma inconstante. A cada lampejo, uma sensação de pavor crescente tomava conta da família. Era como se algo, ou alguém, estivesse vigiando-os, esperando o momento certo para se revelar. "O que está acontecendo?" Lucas perguntou, sua voz baixa e tensa, procurando alguém, que explicasse aquela situação. Marta apertou as mãos ao redor do pacote e do bilhete, como se aquilo fosse sua única âncora, sua única ligação com a realidade. O relógio, que até então estava em suas mãos, de repente fez um som agudo, como se tivesse dado uma última batida antes de silenciar. Mas o som de suas batidas continuava a ecoar na mente de Marta, como se o tempo estivesse correndo para algo inevitável. As luzes piscavam novamente, mais rápido, mais frenético, enquanto a casa parecia ganhar vida própria. O ambiente estava saturado com um tipo de tensão invisível, algo quase palpável. Quando a luz voltou, uma sombra fugaz passou pela janela, mas ninguém viu o suficiente para entender o que era. "Vocês viram isso?" Marta perguntou, sua voz tremendo. Ela sabia que o que acabará de acontecer não era apenas fruto de sua imaginação. Havia algo mais ali, algo que estava se aproximando. Eduardo, já com um semblante mais tenso, olhou pela janela, mas nada parecia estar lá. O mundo exterior, obscurecido pela chuva e pelo vento, parecia tão distante quanto o medo que tomava conta de sua casa. "Eu vi", disse Sofia, com os olhos arregalados, um arrepio subindo pela espinha. "Vi algo se movendo pela janela, mas não vi quem era." O relógio parou novamente, e o silêncio absoluto tomou conta da casa. Mesmo assim, todos podiam sentir a presença daquela força misteriosa, algo intangível e ameaçador. O que quer que estivesse os observando, estava mais perto agora do que nunca. O medo crescia em cada um deles, mas Marta, em meio ao pânico, sabia que havia algo que precisava ser feito. Eles estavam sendo desafiados a enfrentar algo muito maior do que podiam entender. Mas o que era isso? E, mais importante ainda, como poderiam protegê-los? O silêncio na casa estava pesado, quase sufocante. Cada um de olhos arregalados, tenso, esperando que algo acontecesse. O zumbido da energia falhando ainda ressoava em suas cabeças, e a presença invisível que os observava parecia mais forte a cada segundo. Marta estava prestes a falar algo, tentar acalmar a família, quando de repente o telefone tocou. O som agudo do toque cortou a tensão na sala como uma faca, fazendo todos se sobressaltarem. Marta olhou para o aparelho fixo na parede da cozinha, o brilho da tela iluminando sua face com um tom frio e ameaçador. O telefone nunca tocava àquela hora da noite. Ela hesitou por um momento, mas a sensação de que precisava atender era irresistível. Algo dentro dela dizia que aquela chamada era a chave para desvendar o mistério. Com as mãos trêmulas, ela pegou o receptor. A voz, do outro lado da linha, estava distorcida, quase como se estivesse em uma linha ruim, mas as palavras ficaram claras e nítidas. "Vocês precisam resolver o que está escondido antes da meia-noite, ou perderão tudo o que têm." O coração de Marta disparou. Ela olhou para Eduardo, Lucas e Sofia, que estavam imóveis, esperando que ela dissesse algo. A voz não soava humana, mas ao mesmo tempo, parecia tão real, tão urgente. O que significa isso?" Marta murmurou, tentando entender, mas a voz voltou a falar, agora com mais força. "O tempo está contra vocês. Não subestimem o poder do que está escondido. Antes da meia-noite, ou será tarde demais."
Com um estalo elétrico, a linha se cortou abruptamente, e o silêncio tomou conta da casa novamente. O relógio, que já havia parado e reiniciado várias vezes, agora parecia estar correndo contra eles, os segundos ecoando como uma contagem regressiva. Marta ficou imóvel, a respiração pesada, enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Perderão tudo o que têm, essas palavras pairavam no ar, como uma ameaça imensurável. O que foi isso? Eduardo perguntou, sua voz tensa e grave. Ele sentia que a situação estava ficando cada vez mais fora de controle. Marta olhou para ele, sentindo o peso da responsabilidade crescer. A voz não era apenas uma advertência, era um ultimato. Precisamos descobrir o que está escondido, e rápido, disse Marta, tentando esconder a crescente angústia em sua voz. Mas o que significa isso? O que temos que encontrar antes que seja tarde? A casa parecia se fechar sobre eles, como se a cada segundo a presença misteriosa fosse ficando mais forte. Eles precisavam agir. O relógio continuava a contar, cada segundo mais rápido, enquanto a ameaça da meia-noite se aproximava. Marta sentiu, com uma clareza aterradora, que algo muito grande estava prestes a acontecer. E sua família estava no centro disso. Marta ficou em silêncio após a voz misteriosa na linha se calar. As palavras ainda ecoavam em sua mente como um eco distante, mas persistente. Perderão tudo o que têm, a ameaça ressoava em seu peito, apertando seu coração. Ela olhou para o telefone, ainda segurando o receptor em suas mãos, como se esperasse que algo mais acontecesse, mas nada se seguiu. A casa voltou a mergulhar no silêncio, exceto pelo som frenético do relógio, que agora parecia um alerta insuportável. Foi quando algo despertou dentro dela. Uma memória antiga, enterrada no fundo de sua mente, veio à tona. Uma lembrança muito esquecida, um segredo de família que ela nunca ousou compartilhar, mas que agora parecia ser a chave para tudo. O segredo da caixa. Marta congelou. Ela lembrou-se de algo que sua mãe lhe contará quando ainda era jovem. Algo sobre uma caixa antiga, escondida em algum lugar da casa, com documentos e objetos que tinham sido selados, para nunca mais serem tocados. Ela havia sido instruída a manter aquilo em segredo, sem nunca perguntar sobre o conteúdo. O tempo havia passado, e ela se esquecera desse episódio. Mas agora, a frase da voz misteriosa fazia sentido. O que está escondido? Com um arrepio subindo pela espinha, Marta olhou para Eduardo, que estava observando-a atentamente. Seus olhos estavam cheios de perguntas, mas ela não sabia como explicar o que estava se passando em sua mente. Ela estava hesitante. Não sabia se deveria revelar o segredo agora, mas algo dentro dela dizia que esse era o momento. Eu acho que sei o que precisamos fazer, disse Marta, sua voz baixa e tensa. Eduardo levantou uma sobrancelha, atento. O que você está pensando? Ele perguntou. Marta respirou fundo, olhando para os filhos. Eles estavam ali, ao seu lado, prontos para enfrentar qualquer coisa. Ela sabia que não podia mais esconder o que sabia. Eles precisavam descobrir o que estava escondido. Há muitos anos, minha mãe me contou sobre uma caixa antiga com segredos da nossa família. Eu nunca soube o que estava dentro, mas ela sempre dizia que não deveríamos procurar. Eu pensei que fosse apenas uma história sem importância, mas agora, ela pausou, sentindo o peso das palavras. Agora, tenho certeza de que o que está lá dentro tem algo a ver com isso. Os olhos de Eduardo se estreitaram, e ele começou a perceber a gravidade da situação. Onde está essa caixa? Ele perguntou rapidamente. Marta olhou para o sótão, onde, em seus pensamentos, ela sabia que a caixa estava escondida. Não era um lugar comum de guardar coisas, mas ela lembrava perfeitamente. Havia algo de estranho naquele sótão. Algo que ela nunca conseguiu entender totalmente. No sótão. Marta respondeu com firmeza. E é lá que vamos agora. Sem mais palavras, a família se dirigiu para o sótão, cada passo ecoando pela casa escura e silenciosa. O som do relógio, ainda acelerando, parecia estar acelerando os batimentos de seus corações, a cada segundo mais pesado. Eles estavam se aproximando de algo importante,
E Marta sentia que a resposta estava dentro daquela caixa, escondida por tantos anos. Mas o que eles encontrariam? E será que seria tarde demais para reverter os danos causados pelo segredo do passado? O sótão estava sombrio, com o teto baixo e a madeira rangendo sob cada passo. Marta, Eduardo, Lucas e Sofia subiram as escadas com cuidado, a tensão crescente a cada degrau que subiam. O ar lá em cima estava denso, impregnado de poeira e cheiro de madeira envelhecida. O único som era o de seus próprios passos e a aceleração frenética do relógio, que parecia agora acompanhar o ritmo de seus corações, batendo em uníssono. Marta olhava ao redor, tentando se lembrar de cada canto, de cada objeto que poderia ter sido guardado ali, mas o tempo havia apagado muitos detalhes de sua memória. O sótão, que antes fora um local de mistério e curiosidade durante sua infância, agora parecia mais um local de presságio, como se tudo ali tivesse sido deixado para trás por uma razão. As velhas caixas de madeira, móveis cobertos com panos rasgados e pilhas de objetos que Marta já nem se lembrava mais faziam o ambiente parecer um lugar abandonado. Mas, no meio da desordem, algo chamou sua atenção. Algo que, de imediato, a fez parar. Lá! Ela exclamou, apontando para um canto do sótão, onde uma caixa de aparência antiga estava encostada, quase esquecida. Era uma caixa de madeira escura, com detalhes esculpidos ao longo das bordas. O nome da família estava gravado na tampa, em letras douradas e sutilmente desgastadas pelo tempo. O nome estava lá, claro como sempre foi, mas ao mesmo tempo parecia embaçado, como se o tempo tivesse tentado apagar a memória. Marta sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Era como se a caixa estivesse esperando por aquele momento há anos. Com um gesto decidido, Marta se aproximou, seus dedos tocando a caixa com cautela. Eduardo estava logo ao seu lado, observando com uma expressão de cautela, como se soubesse que o que quer que estivesse ali dentro poderia mudar tudo. Não posso acreditar que encontrei, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Lucas e Sofia, que estavam mais afastados, se aproximaram lentamente, os olhos fixos na caixa. A pressão no ar parecia aumentar, e a sensação de que estavam prestes a desvendar algo profundamente significativo era palpável. "O que você acha que está dentro?" Sofia perguntou com um tom de incerteza, a ansiedade se refletindo em seus olhos. Marta não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para o objeto com intensidade, como se tentasse se comunicar com ele. Então, com um suspiro profundo, ela levantou a tampa da caixa. Dentro, havia pilhas de papéis envelhecidos, alguns documentos que pareciam muito antigos, e uma série de objetos pequenos, como fotos e lembranças, que pareciam não ter valor, mas algo sobre eles parecia carregado de significado. Ao mexer nos papéis, Marta encontrou um envelope, amarelado e lacrado, com seu nome escrito nele. Ela hesitou por um momento, o peso do segredo pesando mais sobre ela a cada segundo que passava. O envelope estava selado de uma forma que não poderia ser aberto sem quebrar o selo, algo que indicava a importância do conteúdo ali dentro. "Isso é", Marta começou, mas sua voz se quebrou. Ela estava prestes a descobrir algo que nunca imaginou ser verdade. Eduardo se aproximou, segurando o envelope com mãos trêmulas. Ele olhou para Marta e então para o envelope, sentindo a gravidade do momento. "Vamos abrir", Marta disse com firmeza, mas sua voz estava carregada de incerteza. Com um movimento lento e deliberado, ela rasgou o selo, sentindo o peso de cada movimento. O que quer que estivesse escrito ali poderia ser a chave para tudo. E o destino de sua família estava prestes a ser revelado. Marta segurava o envelope com as mãos tremendo. O silêncio no sótão era opressor, como se o ar estivesse carregado de mistério. Eduardo e os filhos a observavam, tão ansiosos quanto ela, mas sem coragem para fazer o primeiro movimento. Todos sabiam que o que quer que estivesse ali poderia mudar tudo. E, de certa forma, cada um deles temia o que isso significava. Com um suspiro profundo, Marta retirou as cartas do envelope. Os papéis amarelados com o tempo pareciam frágeis, prestes a se desfazer ao menor toque. Ela as espalhou cuidadosamente sobre a caixa, tentando não destruir o conteúdo, como se fosse possível preservar algo tão precioso.
Olhou primeiro para as fotos, que mostravam momentos de sua família que ela reconhecia, mas ao mesmo tempo, não eram como ela lembrava. Pessoas desconhecidas estavam em algumas das imagens, com expressões estranhas, olhando para a câmera de forma desconfortável. Marta então pegou um dos documentos, um registro antigo. Seu olhar se aprofundou no texto e, à medida que o lia em silêncio, seu rosto começou a empalidecer. Ela sentiu um nó na garganta. Os outros, percebendo a reação dela, se aproximaram lentamente. O que está acontecendo? Eduardo perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Marta não conseguiu responder de imediato. Suas mãos tremiam enquanto ela continuava a ler, seus olhos fixos no papel, como se estivesse tentando entender o significado do que estava ali. Finalmente, ela levantou os olhos e os encarou. Eu não posso acreditar, sua voz saiu fraca, quase sem forças. Eduardo pegou o documento das mãos dela, rapidamente analisando o que estava escrito. As palavras eram claras e diretas. Um segredo que havia sido guardado por gerações, um erro do passado, algo que ninguém jamais soubera. A carta revelava que, há mais de 30 anos, um membro da família, alguém de quem todos haviam se orgulhado, havia cometido um ato terrível, uma traição que envolvia o roubo de uma herança, um bem valioso, e o desaparecimento de uma criança da família. O nome da criança não estava claro, mas os detalhes indicavam que a criança desaparecida tinha relação direta com a própria Marta. Marta engoliu em seco. Ela agora entendia o que a voz misteriosa queria dizer. O segredo estava enterrado no passado, e aquele segredo era algo que poderia destruir tudo o que ela e sua família acreditavam. Algo que poderia destruir sua própria identidade. O que ela estava lendo não apenas revelava a verdade sobre um crime de sua família, mas também sobre uma relação quebrada, um vínculo que jamais poderia ser restaurado. A sensação de choque tomou conta dela como uma onda. Ela olhou para seus filhos, os olhos marejados, e sabia que aquilo os afetaria profundamente. A verdade, que havia sido cuidadosamente escondida por tanto tempo, agora estava diante deles, e tudo o que ela pensava saber sobre sua própria história estava sendo desfeito, como um castelo de cartas prestes a desabar. Isso é impossível, Sofia murmurou, olhando com incredulidade para os documentos. O que estava escrito ali parecia surreal demais para ser verdade. Não podemos deixar que isso nos destrua, disse Marta, tentando recuperar a compostura. Ela olhou para Eduardo, que estava profundamente abalado. Temos que enfrentar isso. Temos que saber tudo. Não importa o que custe. Mas enquanto Marta tentava manter a calma, algo dentro de sua mente se agitou. O que aconteceria agora? A verdade estava fora, e com ela, uma ameaça silenciosa pairava sobre sua família. A ideia de confrontar o passado, de encarar as mentiras e a traição que haviam sido enterradas por tanto tempo, parecia impossível. Mas o que mais poderiam fazer? Eles tinham que agir. O relógio ainda estava correndo, e a sombra do que estava por vir os observava, esperando. A única coisa que sabiam com certeza era que o tempo estava se esgotando. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada, não apenas para salvar o que restava de sua família, mas também para garantir que não perdessem tudo o que haviam construído. O segredo estava fora. E agora, o que Marta faria com ele? O som do relógio, que até então havia sido um sussurro distante, agora estava insuportavelmente alto. Cada tic-tac parecia uma pressão crescente, como se o tempo estivesse se desfazendo ao redor deles. O relógio, preso na caixa, estava acelerando de uma forma impossível. A cada segundo que passava, o barulho ficava mais intenso, mais apavorante. Marta, com as mãos ainda tremendo, olhava para o rosto de sua família. O peso das cartas sobre a mesa parecia aumentar, como se cada palavra escrita nelas fosse uma carga difícil de carregar. Ela tentava processar o que havia lido, mas o tempo parecia querer escapar pelas suas mãos, e a sensação de que precisavam agir imediatamente era quase palpável. Seus olhos percorriam os rostos de Eduardo, Lucas e Sofia. Eles estavam tão surpresos quanto ela, mas também pareciam perdidos, sem saber qual caminho seguir. O segredo que havia sido escondido por tanto tempo estava ali, bem diante deles,
E agora o relógio os forçava a fazer algo. Algo que podia mudar tudo para sempre. O que devemos fazer? Perguntou Eduardo, sua voz tensa. Ele parecia estar lutando contra o pânico crescente. A ameaça implícita nas palavras do bilhete parecia estar se tornando mais real a cada segundo. Marta fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. O que a família estava lendo nos documentos era terrível, um segredo sombrio sobre uma traição, sobre um ato que havia desfeito a vida de outra pessoa. Mas havia mais. O bilhete dizia para resolverem o que estava escondido antes da meia-noite. E agora, o relógio estava quase em cima deles. Eles precisavam decidir o que fazer com o que haviam descoberto. O relógio, implacável, continuava a acelerar. Marta sentia como se fosse um lembrete constante, uma pressão que não podia ser ignorada. Nós não podemos deixar isso nos destruir, disse ela, tentando acalmar os outros. Precisamos enfrentar isso de frente, não importa o que custe. Mas as palavras de Marta soavam vazias, até para ela mesma. O que ela sabia, agora que o segredo estava revelado, era que nada seria mais como antes. A verdade não poderia ser desfeita. E, mais importante, o que aconteceria depois? Se eles desenterrassem mais sobre o que aconteceu, o que mais descobriram? Ou seria pior tentar esconder tudo novamente? Então, o que vamos fazer? Lucas perguntou, sua voz cheia de preocupação. Marta olhou para ele, sentindo o peso de sua responsabilidade. Ela sabia que aquela decisão não era apenas sobre eles, mas também sobre o futuro da família. Se continuassem a ignorar a verdade, o segredo continuaria a corromper tudo. Mas se enfrentassem o passado de frente, poderiam finalmente encontrar a paz, ou talvez destruí-los de uma vez por todas. A tensão no ar se tornava quase insuportável. O relógio parecia não apenas marcar as horas, mas as batidas de seus próprios corações, acelerando cada vez mais rápido, como se estivesse convocando-os para uma decisão impossível. Marta olhou para Eduardo, que ainda estava segurando um dos documentos com uma expressão tensa. Ele olhou para ela, os olhos vazios de respostas. Não podemos mais adiar isso, disse ela, tentando firmar sua voz. A única maneira de seguir em frente é enfrentar o que está naquelas cartas. Vamos buscar a verdade. E se isso nos destruir, ao menos saberemos o que realmente aconteceu. Eduardo assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Eles tinham que tomar uma decisão, não havia mais tempo para hesitar. Então vamos. Ele respirou fundo, a tensão visível em seu rosto. O que quer que seja, vamos fazer juntos. O relógio continuava a soar cada vez mais rápido, como um grito silencioso, avisando-os de que o tempo estava se esgotando. Mas, agora, havia uma sensação de união entre eles. Não importava o que o futuro reservasse. Eles enfrentariam o que fosse preciso, como uma família. E assim, com a decisão tomada, Marta, Eduardo, Lucas e Sofia se prepararam para seguir em frente, dispostos a desvendar o restante do segredo. Não havia mais volta. O relógio marcava o fim do tempo, mas talvez fosse o começo de algo mais profundo, algo que eles precisariam enfrentar juntos. Com a decisão tomada, a família estava pronta para enfrentar o que o passado lhes reservara. No entanto, à medida que continuavam a ler os documentos, a tensão na sala aumentava. O peso da verdade, que até então estava escondido, começou a consumir a todos, e a atmosfera na casa, antes marcada pela união, agora estava repleta de desconforto e desconfiança. Marta olhou para as cartas com os olhos embaçados. A história que estava sendo revelada não era apenas sobre a traição de um membro distante da família. Ela também falava de escolhas difíceis, de erros cometidos há muito tempo, e de uma rede de mentiras que havia sido tecida ao redor de todos. Eu não posso acreditar, disse Eduardo, a voz carregada de frustração. Ele jogou os papéis na mesa com um gesto brusco, fazendo-os se espalharem. Tudo isso é muito para processar de uma vez. Lucas, que até então tinha ficado em silêncio, levantou a voz pela primeira vez, sua expressão tensa. Talvez a culpa disso tudo seja da nossa própria ignorância.
Se tivéssemos falado sobre isso antes, se tivéssemos procurado a verdade, talvez nunca tivéssemos chegado a esse ponto. Ele olhou para Marta, seus olhos cheios de acusação. Como você pôde deixar que isso continuasse por tanto tempo? Marta engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de seu filho. Ele tinha razão. Ela havia sido cúmplice da omissão, mesmo sem saber dos detalhes do que estava por trás de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela também sentia que ele não entendia a dor de carregar o peso de segredos tão profundos, segredos que eram quase impossíveis de confrontar. Não é tão simples, Lucas, ela respondeu, tentando manter a calma. Você não sabe o que foi enfrentar isso, viver com a incerteza sobre o que realmente aconteceu. Eu fiz o que achei ser o melhor para proteger todos, para proteger você. Sofia, que até então observava em silêncio, não pôde mais ficar quieta. Ela se levantou abruptamente, os olhos brilhando com emoção reprimida. Proteger todos? Proteger como? Você sempre guardou tudo para si mesma, e agora vemos as consequências. Essa família está desmoronando por sua causa, mãe. Por sua culpa. As palavras de Sofia cortaram como lâminas, e Marta sentiu um nó se formar em sua garganta. A dor nos olhos de sua filha a fazia questionar suas próprias ações. Mas ao mesmo tempo, ela se sentia perdida, sem saber como lidar com a intensidade do momento. Sofia, Marta tentou falar, mas a filha não a deixou continuar. Você sempre fez o que quis, sempre achou que sabia o que era melhor. Mas agora a verdade está aí, e não dá para esconder mais. Sofia olhou para os outros, em busca de apoio, e a tensão entre mãe e filha parecia ser palpável. Não podemos voltar atrás. Eduardo, já exausto de ver a família se destroçando com palavras amargas, se levantou e tentou intervir. Chega! Sua voz grave ecoou pela sala. Esse não é o momento para brigas. O que precisamos agora é focar em resolver o que começou, em descobrir a verdade, sem mais acusações. Não podemos deixar que as mágoas antigas nos destruam ainda mais. Mas a ferida já estava aberta. Cada palavra, cada acusação, fazia o ar mais pesado, e a missão de resolver o mistério parecia cada vez mais distante. O relógio continuava a soar, como se o tempo estivesse sendo corroído por cada palavra não dita, por cada ressentimento que surgia entre eles. Marta sentou-se, exausta, sentindo o peso de tudo que havia acontecido. Ela sabia que suas ações haviam gerado um abismo entre ela e os filhos, e, mais do que isso, sabia que o segredo que estava sendo desenterrado não era só sobre o passado, mas também sobre o futuro da família. Cada um deles estava enfrentando algo que não estava preparado para lidar, e aquilo estava colocando todos à beira do abismo. Temos que parar de nos culpar e focar no que realmente importa, disse Marta, tentando retomar o controle. O que está feito. Agora precisamos resolver isso, juntos. Precisamos ir até o fim, seja qual for a consequência. Mas as palavras de Marta, mesmo cheias de determinação, pareciam não ser suficientes para curar as feridas abertas. O que havia sido enterrado por tanto tempo estava agora aflorando, e o relógio, cada vez mais acelerado, lembrava-os de que o tempo estava se esgotando. O mistério que os envolvia estava mais complexo do que jamais imaginaram, e a resposta para o que havia acontecido no passado parecia cada vez mais difícil de alcançar. Mas uma coisa era certa, a família estava à beira de uma escolha que poderia redefinir tudo o que conheciam. Era agora ou nunca. Marta olhou para os filhos, suas palavras ainda ecoando no ar. As acusações, as mágoas antigas, estavam pesando como uma tempestade sobre a família, e ela sabia que, se não tomassem uma atitude imediata, aquilo poderia destruir o que restava de sua união. O relógio, insuportavelmente acelerado, parecia exigir que a decisão fosse tomada no momento. Ela respirou fundo e, com um gesto quase solitário, se levantou da cadeira, olhando para cada um dos membros de sua família. Os olhos de Eduardo, de Lucas e Sofia estavam carregados de dor e desconfiança, mas Marta sabia que não havia mais espaço para mais palavras vazias. O que eles precisavam agora era de coragem e união. Não podiam mais se permitir ser consumidos pelas brigas e mágoas do passado. Chega!
Ela disse, sua voz firme e determinada. Chega de acusações. Chega de nos ferirmos. O que estamos fazendo aqui não vai resolver o problema, e vocês sabem disso. Estamos sendo consumidos pelo medo e pelo rancor, e o que mais importa agora é o que está por vir. Precisamos ser uma família novamente, ou essa história vai acabar nos destruindo. Os filhos a olharam em silêncio, ainda imersos nas emoções à flor da pele, mas algo nas palavras de Marta parecia tocar uma corda dentro deles. Por um momento, todos se calaram, como se a tempestade interna tivesse diminuído, ao menos por instantes. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas precisamos agir juntos. Não podemos mudar o que aconteceu no passado, mas podemos controlar o que fazemos daqui para frente, continuou Marta, com os olhos fixos nos filhos. O segredo que encontramos nos desafia, mas é uma chance para nós lidarmos com aquilo que sempre ignoramos. Não podemos deixar que ele continue nos separando. O tempo está se esgotando, e a única maneira de resolver isso é se unirmos. Sophie olhou para Marta, e, pela primeira vez, algo em seu olhar começou a mudar. Ela parecia hesitar, como se ainda lutasse contra os sentimentos conflitantes, mas, no fundo, sabia que sua mãe estava certa. Mãe, Sofia começou, mas a voz falhou, e ela engoliu em seco, buscando coragem. Eu estou com você. Mas é difícil, é muito difícil. Tudo isso, não é só sobre o passado, é sobre a nossa vida agora. Eduardo também olhou para Marta, ainda com raiva em seus olhos, mas com a expressão suavizada, como se estivesse começando a entender o ponto de vista dela. Eu não queria isso, Marta. Nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. Mas você está certa. Não podemos continuar nos odiando, nos culpando, enquanto o tempo passa. Vamos fazer isso. Juntos. Mas só se realmente formos uma família de novo. Lucas, o mais jovem, olhou para todos os rostos na sala e, finalmente, assentiu. Eu também estou dentro. Eu estava com raiva, sim. Mas não faz sentido continuar assim. Vamos resolver isso. Vamos enfrentar tudo o que está por vir, juntos. O peso que Marta sentia em seus ombros começou a diminuir. Os filhos estavam começando a se unir, a entender que a única maneira de sair dessa situação era não deixar as mágoas se tornarem mais fortes do que o amor e a história da família. A determinação de Marta havia sido o impulso necessário para que todos reconhecessem que, apesar das falhas e feridas, ainda havia uma chance de se reerguerem. O relógio, que ainda acelerava a cada segundo, parecia agora um lembrete da urgência do momento. Mas Marta sentiu, pela primeira vez, que o tempo não era seu inimigo. O que eles fariam a partir de agora, unidos, decidiria o futuro da família. Se continuassem a se deixar levar pelas brigas, talvez nunca pudessem resolver o mistério que os envolvia. Mas, se colocassem o rancor de lado e lutassem juntos, poderiam descobrir a verdade, talvez, encontrar a paz. Então, vamos em frente, disse Marta, com firmeza. Não há mais tempo para o medo ou para as brigas. Estamos juntos, e vamos resolver isso como uma família. O que vier, enfrentaremos de cabeça erguida. E, com essas palavras, a família deu o primeiro passo em direção ao que os aguardava. O segredo do passado estava esperando para ser desvendado, mas o mais importante naquele momento era que, pela primeira vez em muito tempo, Marta e sua família estavam verdadeiramente unidos. O tempo estava passando, mas agora, ao lado uns dos outros, eles acreditavam que poderiam enfrentar o que fosse necessário. O som do relógio, agora frenético, preenchia a sala, fazendo cada segundo parecer mais longo que o anterior. Faltavam apenas minutos para meia-noite, e a tensão se tornava quase insuportável. O que quer que estivesse por vir, sabiam que precisavam tomar uma decisão rapidamente. Não havia mais tempo para discussões, para hesitação. Marta olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. As cartas, cheias de segredos amargos, pareciam pesadas demais para carregar. Cada palavra escrita nelas parecia mais uma pedra no caminho da família, e a ideia de mantê-las ali, ao alcance de todos, parecia impensável. Se quisessem seguir em frente, precisavam encerrar aquele ciclo. Precisavam deixar o passado para trás.
Temos que fazer isso, disse Marta, com uma determinação renovada em sua voz. Temos que queimar as cartas. Elas são um peso que não podemos carregar mais. Sofia olhou para a mãe, ainda com um olhar misto de desconfiança e tristeza, mas algo em sua expressão mostrava que ela também sabia que aquilo era necessário. O tempo estava se esgotando, e nada mais poderia ser feito. A solução era encerrar aquele capítulo doloroso da história da família de uma vez por todas. Eduardo, que havia se mostrado tão reticente antes, agora estava mais calmo. Ele pegou as cartas da mesa e as segurou com as mãos trêmulas. Não sei se é o certo, ele começou, mas foi interrompido por Lucas, que também estava decidido. Já fizemos o difícil, pai. Agora é hora de seguir em frente. Se não queimarmos essas cartas, elas vão nos consumir para sempre. Com um aceno de cabeça, Eduardo finalmente concordou. Juntos, todos se levantaram e se dirigiram à lareira da sala de estar. O fogo ainda estava aceso, crepitando suavemente, e a chama parecia refletir a luz das velas ao redor, criando uma atmosfera quase sobrenatural. O calor da lareira fazia os papéis começarem a se encolher lentamente, como se fossem criaturas do passado prestes a desaparecer para sempre. Marta foi a primeira a colocar as cartas nas chamas. Com as mãos firmes, ela as segurou por um momento, olhando para a família ao seu redor, e então as entregou ao fogo. As chamas se elevaram, consumindo as palavras que haviam sido escritas há tanto tempo. Que o passado se vá, sussurrou Marta, com os olhos cheios de lágrimas. Que a verdade nos liberte. Sofia, por mais difícil que fosse, fez o mesmo, colocando os documentos nas chamas. Eduardo seguiu logo atrás, e Lucas, o mais novo, hesitou por um segundo, mas então, com o olhar firme, também entregou sua parte ao fogo. O crepitar das chamas parecia ser o único som no ar, e o calor que emanava da lareira parecia purificar o ambiente, como se uma carga invisível estivesse sendo aliviada. À medida que as cartas queimavam, a família ficou em silêncio, observando o fogo consumir tudo que havia sido escondido. O relógio continuava a soar, agora a poucos segundos da meia-noite. Eles não podiam mais voltar atrás. O passado estava, finalmente, sendo deixado para trás. Quando as últimas cinzas das cartas caíram na lareira, o relógio fez um som final, um tique reconhecível, e então parou. O silêncio que seguiu foi profundo, quase como se o mundo tivesse parado por um momento. Marta respirou aliviada. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo agora desciam livremente pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alívio. O ciclo estava encerrado. O que quer que estivesse ligado ao passado da família havia sido queimado, e agora, eles poderiam olhar para o futuro sem o peso das mentiras e dos segredos. Agora podemos começar de novo, disse Marta, com a voz trêmula, mas cheia de esperança. Sofia deu um passo à frente, colocando a mão no ombro da mãe. Sim, mãe. Agora estamos livres. O fogo na lareira se acalmou, e, de repente, a casa parecia mais leve. O tempo havia parado por um momento, mas, ao parar, também havia dado a oportunidade de seguir em frente. O que quer que o futuro reservasse para Marta e sua família, agora era incerto, mas havia algo novo no ar, um senso de renovação e um vislumbre de paz que até então parecia impossível. O mistério que os envolvia ainda estava por se revelar, mas naquele momento, uma coisa estava clara para todos: juntos, eles eram mais fortes. E, enquanto as últimas chamas se apagavam na lareira, Marta sabia que aquele tinha sido o último passo para que sua família fosse capaz de enfrentar o que quer que estivesse por vir. Quando o relógio finalmente parou, um silêncio profundo tomou conta da casa. O tique-tique frenético que havia dominado a noite se apagou como um eco distante, deixando a sala envolta em uma quietude que parecia irreal. As chamas da lareira, agora pequenas e moribundas, ainda lançavam uma luz suave, mas a tensão que havia preenchido o ambiente antes desapareceu, como se a própria casa tivesse suspirado de alívio. Marta fechou os olhos por um momento, sentindo o peso dos últimos minutos se dissipar. O calor da lareira ainda aquecia o ar, mas havia algo mais ali, uma sensação nova. Um alívio, sim, mas também uma inquietação que não podia ser ignorada.
O que quer que tivesse acontecido, o que quer que tivesse sido encerrado com o fim das cartas, ainda não estava completamente resolvido. Ela olhou para sua família, cada um ainda absorvendo o que havia acontecido. Sophie estava ao seu lado, com os olhos marejados, mas agora havia algo mais, uma sensação de renascimento, como se algo tivesse sido purificado ali, naquela sala, naquela noite. Eduardo, de pé perto da lareira, estava pensativo, as mãos ainda tremendo um pouco, mas seu olhar mais calmo. Lucas, ao fundo, parecia aliviado, mas também apreensivo, como se soubesse que, apesar da paz momentânea, algo mais ainda estava por vir. Foi então que Marta percebeu. O alívio era real, mas também havia algo no ar, algo que não se podia tocar, mas que estava ali, invisível. Um mistério. O segredo que eles haviam queimado, a caixa lacrada, as cartas. Eles haviam dado um fim àquilo, mas não aquele sentimento estranho de que ainda estavam sendo observados. Não a sensação de que havia mais alguma coisa que faltava entender. Algo estava incompleto. A porta da sala se abriu lentamente, e todos se viraram. Mas ninguém estava lá. Apenas o eco da porta batendo suavemente no batente. Isso não faz sentido, murmurou Eduardo, com os olhos fixos na porta, como se esperasse ver alguém. Sofia deu um passo para frente e olhou para Marta, buscando uma explicação, mas Marta também não tinha respostas. O mistério não estava só nas cartas, ou na história que haviam desenterrado. Algo mais parecia estar à espreita, algo que não haviam percebido antes, mas que agora estava mais presente do que nunca. Então, o telefone tocou novamente, quebrando o silêncio que agora dominava a casa. Marta olhou para os filhos, seus corações batendo mais rápido. Ela hesitou por um momento, mas então se aproximou do telefone e atendeu, a voz ainda tremendo. Alô? Disse Marta, sua voz baixa, quase como um sussurro. Do outro lado, a voz misteriosa que ela havia ouvido anteriormente, a mesma que os havia alertado, agora falava com uma calma perturbadora. Parabéns, Marta. Você e sua família tomaram a decisão certa. Mas isso ainda não é o fim. O que está por vir exigirá mais de vocês. Este é apenas o começo. O sangue de Marta gelou. O que significava aquilo? Eles haviam feito o que era necessário. Que decisão era essa? E o que estava por vir? A voz continuou, como se soubesse exatamente o que estava se passando em sua mente. O segredo ainda não foi totalmente revelado. O tempo não foi interrompido, apenas pausado. E enquanto a meia-noite não voltar a soar, vocês não estarão livres. Mas quando isso acontecer, vocês saberão o que fazer. E com um clique seco, a linha foi desconectada. O telefone ficou mudo, mas o eco da voz misteriosa ainda ressoava na mente de Marta. Ela se afastou do telefone, seu coração batendo forte, e olhou para a família. O alívio que haviam sentido agora parecia tão distante quanto o tempo que haviam acabado de deixar para trás. O mistério continuava a rondá-los, mais forte do que nunca. O que foi isso? Perguntou Lucas, visivelmente perturbado. Eu não sei, filho, respondeu Marta, sua voz quase inaudível. Mas não estamos livres. Ainda há algo mais. Algo que precisamos entender. O relógio, que já havia parado, de repente fez um tique tímido, como se tivesse voltado à vida, mas agora, em vez de apressar-se, parecia respirar lentamente, como se estivesse esperando por algo. Marta olhou para a lareira, onde as últimas brasas ainda se apagavam. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que seria mais difícil do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. E agora, o verdadeiro mistério estava começando. Mas a única coisa que ela tinha certeza era que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes trouxesse. A casa, que antes estava carregada de tensão, agora respirava uma calma inexplicável. O relógio, depois de ter parado e feito sua última marca, permaneceu imóvel, mas o eco de sua mensagem continuava reverberando nas mentes de Marta e sua família. A tempestade lá fora tinha dado lugar a uma quietude serena, mas a pergunta que pairava sobre todos era a mesma: quem enviou o pacote e por que nos envolveu nesse mistério?
Mas, apesar de tantas perguntas sem resposta, havia algo inegável que aquela noite havia deixado claro. Algo que transcendia o segredo da família ou os enigmas que haviam tentado resolver. A verdade, com todas as suas dores e revelações, havia unido a família de uma maneira profunda. E isso era algo que nenhuma resposta poderia substituir. Marta, ainda absorta em pensamentos, sentou-se ao lado de sua filha Sofia, olhando para a chama agora moribunda na lareira. Eu não sei o que o futuro nos reserva, nem quem nos colocou nesse caminho, Marta começou, a voz baixa e serena. Mas sei que, a partir de agora, temos algo mais forte do que qualquer segredo. Temos a verdade, e isso não pode ser arrancado de nós. Sofia segurou a mão da mãe, um gesto simples, mas cheio de significado. A tensão que antes existia entre elas, fruto de desentendimentos passados, havia desaparecido. Agora, havia uma compreensão mútua, uma conexão mais profunda que antes parecia impossível. As mágoas que haviam se acumulado ao longo dos anos não eram mais um peso. A união, que parecia frágil, agora parecia imbatível. Enquanto isso, Eduardo, com os olhos fixos no relógio parado, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele não sabia quem tinha enviado aquele pacote ou por quê. Mas uma coisa ele sabia com certeza, não importa o quão grande fosse o mistério, o que realmente importava era a família. A resposta talvez nunca venha, disse Eduardo, com uma voz firme. Mas o que nós fizemos, o que fizemos juntos, foi o mais importante. A união que sentimos agora, nada pode tirar isso de nós. Lucas, que estava mais distante, finalmente se aproximou. Seus olhos estavam cheios de um novo entendimento. Ele já não era mais apenas o filho jovem que temia o desconhecido. Ele havia se tornado parte de algo maior, algo que transcendeu o medo e a incerteza. Então, estamos bem? Lucas perguntou, a voz hesitante. Marta olhou para ele, sorrindo com um calor que transparecia a paz que ela sentia em seu coração. Estamos mais do que bem, filho. Estamos fortes. E nada, nem mesmo o mistério, pode nos separar. Os dias que se seguiram àquela noite foram diferentes. A família, que antes se afastava devido aos segredos do passado, agora se aproximava. Cada um, ao seu modo, havia encontrado uma nova perspectiva sobre o que realmente importava, a verdade, a confiança e a união. O mistério que os envolvia, o pacote misterioso, as cartas e o segredo enterrado, tudo isso agora parecia quase secundário. O que realmente importava era o presente, o aqui e o agora, e como eles poderiam construir um futuro juntos. Com o tempo, a casa de Marta voltou a ser apenas uma casa. Sem mais estranhos pacotes ou telefonemas misteriosos. Mas a lição daquela noite ficou gravada para sempre nos corações dos membros da família. Eles nunca descobriram quem havia enviado o pacote ou qual era a razão por trás de tudo aquilo. O que restou, porém, foi a certeza de que a união, o perdão e a busca pela verdade eram as chaves para superar qualquer obstáculo. A noite em que o tempo parecia ter parado, e o relógio marcou o fim de um ciclo, também marcou o início de algo novo. Algo que não poderia ser explicado, mas que, de algum modo, fez com que todos entendessem que, juntos, poderiam enfrentar qualquer mistério que o futuro trouxesse. E assim, embora o mistério jamais fosse resolvido, Marta sabia que, ao menos, a família estava mais forte, mais unida, e pronta para o que quer que estivesse por vir. Às vezes, nos deparamos com momentos difíceis que nos forçam a encarar o passado, a verdade e até mesmo nossos próprios medos. A história de Marta e sua família nos mostra que, embora o mistério e as dificuldades possam parecer insuperáveis, o verdadeiro poder está na união e na coragem de enfrentar o desconhecido juntos. A vida pode nos surpreender com pacotes inesperados, segredos enterrados e revelações dolorosas, mas é nas adversidades que aprendemos a importância da família, da verdade e do perdão. Ao escolher se unir, mesmo diante do medo, Marta e sua família descobriram algo profundo, que a verdade, por mais difícil que seja, tem o poder de curar, de unir e de transformar. Qual é o mistério que você tem carregado em sua vida? Que segredos ou mágoas talvez precisem ser revelados e enfrentados para que você possa se libertar e seguir em frente, mais forte e mais unido com as pessoas que ama? Lembre-se,
O que realmente importa não são as respostas para todas as perguntas, mas a maneira como enfrentamos juntos o que nos é imposto. A verdadeira força vem da união e do amor incondicional que oferecemos uns aos outros. Que tal começar hoje? Liberte-se, confie e busque a união. O futuro pode ser mais brilhante do que você imagina, quando enfrentado com coragem e juntos. Gostou dessa reflexão? Compartilhe nos comentários o que você achou e de onde está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal Trem da Alegria, para mais histórias inspiradoras.